Eu me volto agora para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, e versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19, estas palavras do apóstolo pelo Espírito. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E o nosso assunto nesta manhã, nessas palavras, é a respeito do Espírito de Deus em nós e como nós lidamos com Ele. E nós damos continuidade à nossa série de estudos a respeito da doutrina do Espírito Santo, e tendo já lidado com vários aspectos da obra de Deus pelo Espírito em nossas vidas, o próprio caráter do Espírito, o encher do Espírito, o batismo do Espírito, o dom de Deus nas nossas vidas, nós chegamos a esse ponto onde haveremos de considerar nessa manhã a habitação do Espírito em nós, é a nossa resposta, é a nossa maneira de lidarmos com o Espírito de Deus. Bem, essa é uma pergunta enfática, ouça: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está dizendo: será que vocês desconhecem a verdade bíblica de que no corpo de cada crente, ali é o lugar da habitação permanente da terceira pessoa da Santa Trindade? Será que nós ignoramos essa verdade? Essa é uma pergunta dirigida a cada um de nós como crente individualmente, realmente. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Queridos, a cada dia que passamos, segunda a segunda, cada dia de nossas vidas durante a semana, nós experimentamos coisas diferentes. Passamos por experiências que envolvem a afeição de alegria, de tristeza, de dor, tentações, provações, coisas que produzem várias reações e sentimentos dentro de nós durante a semana. E frequentemente nós passamos por tudo isso, desapercebidos que o próprio Deus habita em nós e que Ele se alegrará ou se entristecerá, dependendo das nossas reações, ou que haveremos de contentá-lo ou de entristecê-lo com as coisas que pensamos, ou dizemos, ou fazemos em reação a essas experiências diárias na nossa vida de segunda a segunda? Ou será que passamos a semana despercebidos muitas vezes, ao enfrentarmos situações diversas, que o Espírito de Deus está ali em cada situação e que Ele está pronto a ajudar se pedirmos, se orarmos a Ele? A verdade é que o próprio Deus possui uma residência permanente dentro de nós, uma verdade tão profunda que parece que a mente não capta, não percebe uma profundidade necessária e não consegue lidar com isso de um modo adequado, não é? Com que frequência nós podemos tão facilmente nos esquecer desse fato tremendo e grandioso da nossa vida espiritual, que a terceira pessoa da Santa Trindade, o Deus imensurável, Ele toma um lugar de habitação no coração de cada crente, ao ponto de nos dizer: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. É algo tremendo, é algo maravilhoso, é uma verdade profunda. E a Escritura nos ensina que o Espírito Santo de Deus habita na vida, no coração de cada crente, desde o momento da sua conversão, de modo que a palavra de Deus pode dizer em Romanos capítulo 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele realmente habita em nós, e Ele é uma pessoa, e Ele vive em nossas almas. A mesma passagem que acabei de citar em Romanos, ela fala sobre Cristo habitando em nós, e mostrando que é da parte do Salvador que o Espírito está em nós, e que o próprio Senhor Jesus Cristo habita em nós pelo seu Espírito. Esta é a verdade dessa doutrina. Bem, assim, após a conversão, a Bíblia nos ensina que o corpo de cada crente é propriedade de Deus, e que se for poluído, ou manchado, ou corrompido, nós entristecemos o Espírito de Deus. Se for poluído pela entrada de coisas mundanas, de gostos mundanos, de coisas mundanas, de práticas e desejos, nós lemos que o Espírito de Deus é entristecido em nós e que Ele é muitas vezes amortecido em sua obra. E assim a palavra de Deus nos exorta e nos comanda em Efésios 4:30 a não entristecer o Espírito de Deus, dizendo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como lidar com o Espírito Santo de Deus em nós? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa atitude? Há vários termos na palavra de Deus, pelo menos 7 termos no Novo Testamento, que descrevem um maltratamento do Espírito Santo de Deus por nós. A Escritura nos ensina que o Espírito Santo pode ser resistido,
que o Espírito Santo pode ser entristecido ou apagado. Nós lemos sobre o tentar do Espírito Santo, ou sobre manchar o templo do Espírito Santo, ou sobre desprezar o Espírito, e também nós lemos sobre algo terrível, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esses 7 termos, eles podem ser condensados em 3, que é o resistir do Espírito, o entristecer do Espírito e o apagar do Espírito. E se você abrir comigo em Atos, nosso primeiro texto, capítulo 7, versículo 51, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 51, nós aprendemos que o Espírito de Deus, ele pode ser resistido. Atos 7, 51, essas palavras: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Aqui está Estevão, primeiro mártir cristão, falando a um grupo de pessoas, de judeus, religiosos, fariseus e outros grupos que se auto-justificavam, que desejavam ser justos aos olhos de Deus por meio de sua religião, sua formação cultural, étnica, sua raça. Estevão, na verdade, está pregando a ele e dizendo àqueles homens judeus religiosos que eles sempre resistiam ao Espírito Santo em suas vidas. O termo traduzido como resistir aqui no grego é algo bem enfático. E a ideia por trás desse termo significa colocar-se contra algo, como quando alguém coloca o seu ombro contra uma porta de modo a resisti-la para que ela não se abra. Essa é a ideia por trás. Resistir o Espírito quer dizer se opor ao Espírito Santo. Os ouvintes de Estevão, eles resistiam à obra de salvação entre o povo, à pregação do Evangelho. Eles desacreditavam os mensageiros de Cristo, os seus apóstolos, os seus discípulos. Eles iam contra qualquer pessoa que cria em Jesus Cristo. Eles se levantavam contra o reino de Deus, contra as evidências mais claras de que o reino de Deus havia chegado, de que as profecias foram cumpridas, de que a obra do Espírito de Deus estava ocorrendo no meio deles. Eles se colocavam pelo seu peso religioso contra essas verdades e resistiam à obra do Espírito Santo visível entre eles. Eles se levantavam contra a sua própria consciência, contra sinais claros do Espírito de Deus. Eles fechavam seus olhos para fatos evidentes e incontestáveis de que o reino de Deus havia chegado, de que Cristo era o Messias prometido e ali ele estava. E é nesse contexto que nós, de pessoas religiosas, mas não regeneradas, obviamente, que se opõem abertamente ao Espírito de Deus, que nós lemos a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, sobre o pecado que não é perdoado, ou seja, que não pode ser expiado. Eu gostaria de gastar alguns minutos lidando com esse assunto, porque a Bíblia nos ensina que há um pecado que não pode ser perdoado. Esse pecado é chamado de a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse é um assunto que tem gerado grande dor de coração em muitos crentes, que às vezes tem trazido confusão e pesar em muitas vidas, porque não são poucos os crentes que em um determinado momento de sua vida chegaram a crer que cometeram esse pecado contra o Espírito Santo e que não poderiam ser perdoados, e muita tristeza foi trazida aos seus corações, às suas mentes, talvez por uma compreensão, normalmente por uma compreensão incorreta, equivocada a respeito dessa doutrina. E nós lemos a respeito disso em Mateus capítulo 12, versículo 22 ao versículo 35, a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, de 22 a 35. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo: trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo e como seu reino não subsistirá. No versículo 24 nós vemos que eram os fariseus, o mesmo grupo de pessoa que Estevão estava pregando contra, mostrando que eles resistiam a Satanás, resistiam ao Espírito, e aqui são eles também, resistindo a Cristo e a obra de Cristo. E o versículo 28 diz: mas se eu expulso os demônios, é Jesus, pelo Espírito de Deus, isto é, o sinal de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus.
mas eles se opunham a esses sinais. Eles viam que Jesus, o Messias, haveria de expulsar demônios, curar pessoas, ressuscitar os mortos. Eles viram isso claramente. Eles se opunham, se levantavam contra tudo isso e assim desprezavam sinais evidentes e claros do Espírito Santo, pecando contra o Espírito Santo, atribuindo a Jesus Cristo o seu poder como um poder adivino do próprio Satanás. Essa é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece as árvores. Quem pode cometer esse pecado? É a pergunta que nós fazemos. Quem pode cometer um pecado tão terrível como este, a ponto de não poder ser perdoado? A Igreja Católica, ao longo dos séculos, bem como muitas seitas, tem usado este versículo fora do seu contexto, como uma arma contra aquelas pessoas que se levantaram contra as suas falsas doutrinas, contra os seus falsos líderes e falso ensino, de modo a trazer medo a essas pessoas. Não são poucos os líderes em igrejas obscuras, em seitas, que tomam este versículo de modo a dizer: se você criticar esse ministério, você está indo contra a obra do Espírito Santo que habita em mim, ou que habita nessa igreja. E assim muitos são calados ao perceberem o erro, porque líderes usam tais versículos de modo a amedrontar pessoas. Mas quem pode cometer tamanho pecado, ao ponto de nem mesmo poder ser perdoado? Quem poderia cometer isso? Como se caracteriza esse pecado? É a nossa pergunta. Bem, esse pecado tão terrível, ao ponto de não poder ser perdoado, isso é expiado, e veja que quem está pronunciando essas palavras é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele mesmo que está dizendo que tal pecado jamais seria perdoado. Quem poderia cometer tamanha blasfêmia contra o Espírito Santo? Poderia um crente cometer tal pecado? Bem, eu não lidarei com as muitas interpretações em volta dessa ideia, mas simplesmente quero dizer que o peso do texto bíblico e o contexto em que essas palavras são informadas, em particular o pronunciamento de Cristo Jesus a respeito desse pecado, mostra de modo claro, de modo óbvio, que esse pecado não pode ser cometido por um crente, mas é um pecado cometido por uma pessoa não regenerada. Um crente jamais pode cometer tal pecado, porque nele agora habita o próprio Espírito de Deus. Cristo, ele tem em mente o pecado do Antigo Testamento não perdoável, de Levíticos capítulo 24, versículo 16, onde uma pessoa que blasfemasse contra Deus seria punido, apedrejado, ele não poderia ser perdoado. Levíticos 24, 16, e aquele que blasfemar o nome do Senhor Jeová certamente morrerá, toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Um homem, o filho de uma judia e de um egípcio, foi apedrejado baseado nesse comando, porque ele blasfemara contra o nome do Senhor. O próprio Estevão, ao ser apedrejado, os seus assassinos tomaram esse versículo, esse texto como base para poder apedrejar a Estevão, torcendo a palavra de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo foi levado à crucificação, porque o sumo sacerdote disse que ele blasfemara contra Deus, e assim deveria ser apedrejado, mas eles não poderiam apedrejar uma pessoa, já que estavam debaixo do Império Romano, não lhes cabia executar uma pessoa. Assim colocaram na mão do Império Romano para ser crucificado, obviamente cumprindo toda a profecia. Esse não é um pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que alguém comete em ignorância, de maneira nenhuma. Não é um pecado que alguém tropeça nesse pecado por conta de um momento de ira e fala algo indevido, nada disso. É um pecado aberto, é uma blasfêmia consciente, ele é feito de propósito, é algo planejado, algo consciente, algo do qual você não tem remorso, porque você sabe o que você está fazendo. É isso que torna o pecado não perdoável, não apenas porque ele é cometido contra a terceira pessoa da Santa Trindade, e não contra o Pai, e não contra o Filho, porque se nós colocássemos dessa maneira, nós estaríamos estabelecendo um ranking e dizendo que as duas outras pessoas da Santa Trindade, o Pai e o Filho, estariam em um ranking inferior na Trindade.
que o Espírito, ao ponto de que o pecado contra o Espírito não é perdoado, mas o pecado contra o Pai e o Filho é perdoado. Não é essa a ideia aqui. É digno de tamanha punição uma blasfêmia contra o Filho, uma blasfêmia contra o Pai, obviamente, porque é um Deus só, em 3 pessoas. Porque deveria ser algo mais pecaminoso ou danoso pecar, levantar uma palavra contra o Espírito, do que contra uma pessoa, qualquer uma das outras 2 pessoas da Santa Trindade, o Eterno Pai ou o Eterno Filho. Não é questão do ranking, da posição que está em vista, mas sim porque aqui o pecado é dirigido contra o Espírito, que é o agente da salvação, que aplica os méritos de Cristo ao homem, que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e é um desprezo contra ele, é empurrá-lo para longe de você, o resultado de tal pecado. E se eu empurro para longe de mim aquele único que pode me salvar, de que maneira eu posso receber perdão e salvação? Você percebe? Os fariseus blasfemaram diante de evidências claras fornecidas pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Messias. De sinais tremendos, pecaram conscientemente e voluntariamente, sabendo o que estavam fazendo. Eles sabiam que Jesus Cristo veio da parte de Deus. Tanto é que um deles, chamado Nicodemos, veio a Jesus e disse: Senhor, nós sabemos que tu vieste de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais se tal pessoa não veio de Deus. Não era só Nicodemos que sabia disso, todos os fariseus sabiam e eram conscientes a respeito disso. Mas ainda assim, eles desprezavam o Messias, e desprezavam seus discípulos, e desprezavam os sinais claros e evidentes. Eles não poderiam negar o fato de que Jesus vinha de Deus, que o que ele fazia era da parte de Deus, mas eles tentavam interpretar esses fatos e evidências da sua maneira, para manter a sua posição religiosa, para serem admirados pelo povo, para não perder a liderança da religião. E assim eles atribuíram a Satanás a obra de Jesus Cristo. Veja que tais pessoas eram pessoas endurecidas a tal ponto de quererem matar Lázaro logo após a sua ressurreição. Eles sabiam que Lázaro tinha ressurreto dentre os mortos. Eles queriam matar, tapar a evidência, de modo a não perder o prestígio do povo. Eles tentariam esconder o sol, se fosse possível, para manter a sua posição. Esse é um pecado contra a luz, contra a verdade clara aos olhos e à consciência da pessoa. Assim, o não converso, a pessoa não salva, e chega a tal ponto de cometer um pecado como esse, no caso dos fariseus, é uma pessoa que se levanta voluntariamente, conscientemente, maliciosamente, em oposição a provas evidências e claras e convincentes, dada pelo Espírito de Deus, que a sua palavra é a verdade, que Cristo é o Messias, que esse é o caminho de salvação. Veja que isso é tão sério, que é necessário um conhecimento claro das verdades da Escritura para uma pessoa poder cometer tal pecado. Ela precisa saber contra o que ela está se levantando, contra o que ela se opõe. Aqueles homens, aqueles soldados romanos e judeus que entregaram Jesus Cristo aos romanos para serem crucificados, eles cometeram um pecado tremendo, mas ainda assim o fizeram em ignorância. Tanto é que Cristo Jesus ora e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. O apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Paulo, arrastou pessoas para fora de suas casas. Estava ali quando Estevão foi apedrejado, cometeu coisas horrendas contra a igreja. Mas a ignorância, ele mesmo nos diz que fez a ignorância. Mas esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um estado determinado de oposição consciente, voluntária, resolvida, maliciosa contra a verdade clara que se conhece diante dos seus olhos. É uma pessoa que sabe que Cristo Jesus é a verdade, está convencido disso, não pode negar isso, conhece as consequências de rejeitar e de ir contra a palavra de Deus, mas ainda assim ama o seu pecado e despreza a palavra de Deus. É um estado da alma de uma pessoa que se exterioriza por um ato ou por uma palavra, como no caso desses homens aqui fariseus. Ao blasfemarem, dizerem que a obra de Cristo era a obra de Beelzebul, de Satanás, eles simplesmente exteriorizaram aquilo que já era concreto em seus corações, um estado pecaminoso de desprezar a palavra de Deus, que vai contra o seu pecado. Então a pessoa verbaliza ou exterioriza por alguma ação aquilo que já existia neles há muito tempo, e a Bíblia nos fala sobre isso. O versículo 33 e o versículo 34 do capítulo 12 de Mateus nos diz: ou fazei a árvore boa, ou o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O fruto, a verbalização dessa blasfêmia, era simplesmente o fruto da árvore podre, da natureza daquelas pessoas. Assim, se uma pessoa, veja, despreza conscientemente a verdade, sabendo que esta é a verdade, conhecendo o ensino bíblico sobre as consequências
desprezar a verdade da palavra de Deus, o castigo determinado e o juízo, se uma pessoa despreza o Espírito Santo de Deus, o único capaz de salvá-la, como pode haver então alguma outra possibilidade de perdão e salvação? Essa é a ideia desse pecado não poder ser perdoado. Esse é o significado de tal pecado não poder ser perdoado. Porque se uma pessoa joga fora, pelo ralo, conscientemente, não ignorância, intencionalmente, o único remédio disponível para a sua cura, como pode haver cura? Você percebe? Assim é um pecado que somente uma pessoa não regenerada, que chegou a esse ponto depois de muita resistência, consciente e desprezo à verdade, pode cometer. Não é o pecado de ignorância, ou um tropeço em um momento de ira que um crente possa cometer. Não, é algo obstinado. É necessário um alto nível de compreensão das doutrinas para se cometer. E assim, o crente regenerado jamais poderia cometer tal pecado, porque ele está protegido contra esse pecado, porque nele agora habita o próprio Espírito de Deus, que é o selo da sua salvação, que ele foi liberto de uma disposição contrária à palavra de Deus e à verdade de Deus, contra a inimizade contra Deus. E a palavra nos diz que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, que possui o Espírito de Deus, pode dizer Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito de Deus. Assim, se somos guiados pelo Espírito, Ele está em nós, somos protegidos por Ele. Obviamente seria inútil fazer a seguinte pergunta: se essa pessoa se arrependesse e buscasse o perdão de Deus, será que Deus não perdoaria? É uma pergunta inútil, porque tal pessoa nem mesmo buscará tal perdão. Ela não deseja, ela despreza, ela joga fora o único caminho, a única maneira de ser perdoado. O crente está protegido. Bem, me perdoe demorar tanto nessa questão, mas é uma questão que tem trazido muita dor de coração a muitos crentes que em algum momento da sua vida cristã, no momento de ira ou de ignorância, imaginaram que tinham blasfemado contra o Espírito Santo. Não, tal pecado não leva a pessoa ao remorso nem ao arrependimento, porque o arrependimento é uma obra de Deus em nossas vidas. Agora de volta aonde paramos, a resistência contra o Espírito Santo, resistir, opor-se ao Espírito Santo. A ideia por trás desse termo, colocar o seu ombro contra a ação do Espírito Santo. Mas o fato, amigos, o fato é que nós também, como crentes, muitas vezes podemos resistir ao Espírito Santo em nós, resistir à sua obra. E isso acontece quando pessoas salvas, por exemplo, se recusam a dar ouvido à obra do Espírito Santo, a lançar fora, por exemplo, um grande pecado na sua vida. Ou quando nós tomamos um caminho de autoindulgência, ignorando o chamado de Deus pela sua palavra em nossa consciência, para uma vida sacrificial, para uma vida dedicada, e seguimos nossas vidas cuidando do nosso próprio prazer, do nosso próprio ganho, do nosso próprio interesse. Quando o Espírito nos conduz e nos conclama uma vida mais dedicada, assim nós resistimos à ação do Espírito Santo em nós. Nós às vezes sabemos o que é certo, mas nós colocamos o nosso peso contra essa porta de obediência, resistindo assim à ação do Espírito Santo em nossas vidas, porque é Ele que move a nossa consciência, é Ele o autor dessas coisas. Essas coisas simplesmente não se acendem na nossa mente de nós mesmos, é o Espírito Santo que move nós, nos moldando, nos aperfeiçoando, nos educando na verdade, que nos leva a fazer coisas tão nécias como essa. Coisas tão loucas para um crente cometer: resistir ao Espírito Santo de Deus, levantar-se contra Ele, fechar os olhos. O que nos causa isso, senão o fato de que muitas vezes nós seguimos por nossa semana, esquecendo a verdade tremenda e maravilhosa do que o próprio Deus, pela terceira pessoa, possui residência permanente em nós, que Ele habita em nós e que são suas ações, suas instigações, emoções em nossas almas que nos levam, que nos urgem a adotar um padrão de vida mais modesto, materialmente falando, ou a tomarmos uma frente de batalha na obra do Senhor e nos dedicarmos à obra, ou a um dever bíblico que coloque em nossos corações um desejo de servir, de santificação, de oração. Nós resistimos porque nos esquecemos que Ele habita em nós, tantas vezes. E nós fechamos a porta e levantamos barricadas contra a obra do Espírito Santo em nós, e tudo isso para a nossa própria perda. Perdemos bênçãos, perdemos oportunidades, perdemos instrumentalidades quando agimos assim. E se nós persistimos numa direção errada, resistindo ao Espírito Santo, assim como um pai que se compadece de nós, Ele terá que nos corrigir e nos disciplinar. Então haverá alguma perda,
haverá tristeza, de modo a nos proteger de uma queda maior. E Ele nos traz de volta, pelo arrependimento, para a sua presença. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele sempre nos preservará. Ele sempre nos fará perseverar até o fim. Mas por que então resistir ao Espírito Santo e a sua obra em nós? Quão tolo nós somos quando, como crentes em Jesus, nós agimos de tal maneira. Se você abrir comigo em 2 Tessalonicenses, perdão, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, nós temos essas palavras: não extingais o Espírito. Esse é o segundo termo relacionado a ofender o Espírito Santo, a tratá-lo de uma maneira incorreta. O termo ofender o Espírito Santo, ele diz: não extingais, extinguir o Espírito Santo, apagar o Espírito Santo. Aparece apenas uma vez no Novo Testamento esse termo, e ele é usado aqui em referência a crentes. Enquanto que o primeiro termo resistir é sobretudo usado ao não crente que resiste à obra de Deus, o crente também caindo em tal situação, esse termo é usado especificamente ao crente. E Paulo diz: não extingais o Espírito. Isso é uma expressão metafórica, uma expressão que se refere a apagar um fogo acendido, a lançar água fria sobre uma chama que foi acesa. E a obra do Espírito Santo é então aqui figurada como um fogo, uma chama de santa convicção, de zelo, de ardor, que é gerado no coração regenerado pelo Espírito. Extinguir o Espírito sugere a ideia de jogar água fria sobre ele e sobre a sua obra, aquilo que ele está fazendo em nós. Significa não responder às instigações do Espírito em nós na consciência ou pela palavra. Isso é extinguir o Espírito. Nesse caso, extinguir o Espírito, ele não é violentamente resistido, como no caso da resistência ao Espírito, mas é quando a mente simplesmente empurra para o lado a ação do Espírito em nós e nós seguimos em frente em nossas decisões carnais. O crente, nesse caso, ele pode até permanecer fiel e são na doutrina da palavra, sim, ele permanece, mas ele não é mais moldável em áreas de conduta e de caráter. E assim nós temos visto muitas pessoas que têm um conhecimento são e sólido de doutrinas da palavra de Deus, cujas vidas são dirigidas por elas mesmas, caracterizada muitas vezes por mundanismo na vida, por indulgência. Por quê? Porque extinguem o Espírito. Porque quando o Espírito fala pela palavra, movendo a consciência, empurra-se para o lado e segue-se em frente em sua própria decisão. A chama produzida pelo Espírito em nós é uma chama de zelo, uma chama de amor pelo Senhor, pela verdade, por sua obra, por almas perdidas. Isso inclui então essa convicção de pecado que nos é dada pelo Espírito, de um pecado maior e mais permanente em nós, de modo a nos arrependermos com veemência, com zelo. Essa chama nos urge a testemunhar de Jesus Cristo, a falar a uma pessoa do amor de Deus, a testemunharmos do Senhor, a não ficarmos quietos, mas abrirmos a nossa boca. E será que nós extinguimos essa chama do Espírito de Deus que nos impele a falar de Cristo por meio de uma intimidez carnal que nos impede de falar de Jesus? Será que essa chama do Espírito que nos leva a ajudar outras pessoas no momento específico é apagada simplesmente porque nós dizemos não tenho tempo? Será que nós suprimimos e extinguimos essas instigações diretas do Espírito em nossa consciência? Será que manter o zelo espiritual às vezes é inconveniente porque vai contra o nosso humor naquele momento? Ou servir a Cristo é inconveniente porque será algo custoso que me toma tempo? E nós extinguimos a moção do Espírito em nós, e assim nos distanciamos do louvor a Deus, da oração, da gratidão no coração, e seguimos em frente, horas e dias e semanas, cuidando das nossas coisas, e extinguindo aos poucos a ação do Espírito Santo de Deus. Como nós poderíamos fazer isso? Como nós poderíamos jamais agir desta maneira? Isso acontece porque nós nos esquecemos que Ele habita em nós, e é Ele que gera essas sensações baseadas na verdade da palavra, e convicções, inclinações para realizar certas coisas, e não nós mesmos. Isso vem dele e nós deixamos de lado tal verdade. Paulo diz: ou não sabeis ou ignorais que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus.
Será que nós perdemos de vista a doutrina, tal verdade? E perdemos de vista diariamente a realidade das moções, instigações e ações do Espírito Santo em nós? E lançamos um copo de água fria sobre esta obra do Espírito Santo por pura e simples ignorância que Ele é o autor dessas moções, que Ele que ativa a consciência e o coração. Queridos, nós devemos estar muito atentos a essas coisas. O Espírito Santo pode ser também, a Bíblia nos diz, entristecido. Se você abrir em Efésios capítulo 4, versículo 30, nós lemos a respeito disso. Efésios 4, 30, nosso texto: e não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, garantidos, protegidos, mantidos para o dia da redenção. Essa é uma exortação que desvenda para nós, se você ler com cuidado, o coração do próprio Deus, o coração invisível do Espírito de Deus por seus filhos e filhas, que o próprio Espírito pode ser entristecido. É incrível pensar, não é? Uma das coisas mais profundas de Deus revelada aqui na Bíblia, que o Espírito de Deus pode ser entristecido por nós, pelo desrespeito, pela inconsistência e pelos caprichos dos crentes. Seria difícil crer nessa doutrina se ela não estivesse claramente expressa aqui na Bíblia. Que esse residente eterno em nossas almas, o eterno Espírito, pode ser ofendido, machucado em seu coração pela indiferença daqueles a quem Ele prepara para levar ao céu. É incrível pensar que nós podemos entristecer o Espírito de Deus que habita em nós. O amor do Espírito de Deus por nós, não é? O amor do Espírito de Deus por nós, assim como o amor de Cristo, é tão grande que Ele mesmo sente por pessoas tão pequenas como nós diante dEle. Esse é um amor protetor, um amor que se entristece de nosso esfriamento espiritual, da nossa queda, das nossas falhas, assim como nós sentimos também pelas atitudes erradas e falhas, nossos próprios filhos e pessoas que amamos. Ele sente por nós. E se simplesmente fôssemos mais continuamente percebidos que Ele habita em nós, do sofrimento do Espírito por nós, que diferença, não é? Isso faria nosso cuidado diário para com o Espírito, quão consciente, quão consistente nós nos tornaríamos. Aqui então a exortação a não entristecer o Espírito Santo de Deus. Ela é feita, veja, em um contexto de santidade, de santificação de vida, onde o velho eu deve ser despido das suas fraquezas e concupiscências e o novo eu revestido em nós. Esse é o contexto desse versículo. Assim ele diz: toda linguagem corrupta, irada, insincera deve ser podada de nossas vidas, de modo a não entristecer o Espírito. Nesse mesmo contexto, palavras que sejam exagerações, gabações, linguajar mundano, gestos, palavras ofensivas, tudo isso tem que ser tirado de nós. Nós entristecemos o Espírito quando ignoramos a voz da consciência, que ela é ativada em nós, e falhamos em checar a nossa atitude, o nosso comportamento na igreja, na nossa família. Nós suprimimos essas instigações. E assim Paulo diz, nesse mesmo contexto: não saia da vossa boca, versículo 29, nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E versículo 31, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentro de vós, e não entristeçais o Espírito. Versículo 30. E coisas positivas, não é? Para crescer em nós, versículo 31. Ser benigno uns com os outros, misericordioso, perdoando uns aos outros, como em Deus fostes perdoado em Cristo. Se nós suprimimos, se lançamos a água fria sobre essas instigações do Espírito de Deus, agindo de tal maneira, então o coração de Deus, de alguma maneira, é machucado, e nós perdemos a comunhão com Deus, e muitas vezes perdemos mesmo aquele senso da nossa posição na presença de Deus. A alegria da salvação se vai, e que nós somos instigados a deixar o velho homem, o velho ser para trás, e nos revestirmos da nova nossa natureza em Cristo Jesus. Será que nós tomaríamos essas instigações do Espírito em nossa consciência de um modo mais sério, se nós lembrássemos e respeitássemos que o Espírito de Deus habita em nós continuamente, a cada dia da semana, quando nos vestimos para ir para o trabalho, quando pegamos o ônibus, ao longo dos nossos estudos, quando nos alimentamos, quando compramos, quando dormimos, Ele está dentro de nós. Ele reside
É Ele quem opera em nós para nos purificar, para nos desenvolver? Certamente que sim, certamente que nós melhoraríamos muito. Nós deixássemos isso diante dos nossos olhos, que Ele habita em nós. Talvez não seja de grande ajuda se considerarmos algumas das razões possíveis pela qual o Espírito Santo é entristecido em nós. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele é entristecido quando nós o tentamos. Em outras palavras, quando nós colocamos o Espírito debaixo de uma prova, debaixo de um teste carnal. Atos capítulo 5, 9 diz: então Pedro disse a Ananias e Safira: por que é que entre vós os concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Aqui está o caso de duas pessoas não salvas, obviamente, tentando o Espírito. Mas em Atos 15, 10, nós lemos: agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Possivelmente se referindo aqui a crentes salvos, porém legalistas, fracos na fé, judaizantes, que queriam que os salvos mantessem a lei mosaica, a circuncisão e tudo mais. Bom, nós não temos um termo direto usado em relação ao crente, a respeito de tentar o Espírito, mas de que maneira poderia um crente tentar o Espírito de Deus? É incrível pensar que nós podemos tentar provar o Espírito de Deus de alguma maneira, e nós tentamos o Espírito de Deus toda vez que nós agimos de uma maneira carnal ou ousada, passando por cima das verdades referentes às perfeições de Deus, a sua onisciência, o seu poder. Isso acontece quando em nossas palavras, em nossas ações, em nossas maneiras, seja com outros irmãos em Cristo, seja na igreja, nós passamos por cima do fato de que o Espírito é consciente, ele sabe a motivação do nosso coração, ele vê. E assim, quando nós lidamos com um irmão, ou com a obra de Deus, com uma casa de Deus, de um modo insincero, falando coisas que não são verdadeiras, não levando em conta a realidade da presença do Espírito Santo em nós e naquele irmão, o que nós fazemos é tentar o Espírito. Nós agimos como se ele não fosse onisciente, como se ele não fosse onipotente, como se ele não nos disciplinasse. Como uma pequena criança, que quando o pai diz não faça isso, ela faz para tentar o pai, para ver até onde o pai vai ficar repetindo e repetindo para discipliná-la. Muitas vezes nós agimos da mesma maneira. E esse foi o caso de Safira e Ananias, que tentaram o Espírito imaginando poder enganar a Pedro, como se o Espírito não habitasse em Pedro, como se ele não vesse, não fosse onipotente, não pudesse disciplinar. Muitas vezes nós agimos da mesma maneira, quando nós colocamos o Espírito à prova e trazemos sobre a igreja ou sobre algum irmão algum engano, a igreja onde habita o Espírito de Deus, entristecemos o Espírito, então caímos debaixo da disciplina de Deus muitas vezes. Ou quando nós desconfiamos, veja, isso é muito sério, quando nós desconfiamos da prontidão do Espírito de Deus em nos abençoar e nos ajudar, e nós não recorremos ao Espírito rogando por ajuda, nós desprezamos a sua onipotência, o seu poder e a sua sabedoria, e nós tomamos as nossas próprias decisões que muitas vezes afetam a nossa vida por inteiro, sem recorrer ao Espírito, sem orar, sem buscar direção, desprezando o seu poder, ignorando a sua função, como que desconfiando que ele não pode nos ajudar nem organizar o nosso caminho. E assim muitas vezes nós tentamos o Espírito, e ao tentar o Espírito nós nos entristecemos tremendamente. A Bíblia nos diz também que o Espírito é entristecido quando nós manchamos o templo do Espírito Santo. A sua habitação por templo do Espírito Santo se refere obviamente ao corpo do crente, e a igreja, o lugar de habitação de Deus nesse mundo. E se você abrir em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nós encontramos essas verdades claramente pronunciadas aqui. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17, essas palavras tão conhecidas do apóstolo: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. O templo de Deus. Por destruir aqui quer se dizer manchar, poluir, trazer a um estado deplorável. Essa é a ideia de destruir aqui. No Antigo Testamento, quando o templo era poluído, manchado, alguma coisa cerimonialmente incorreta ou suja era trazido para dentro do templo, o templo então era considerado como destruído, e ele precisava ser reconsagrado novamente e purificado. Essa é a ideia por trás. Nós manchamos e poluímos o templo do Espírito Santo em sua forma organizada como igreja,
quando nós trazemos para dentro da igreja aquelas coisas sujas desse mundo. Os modismos do mundo, o mundanismo em seu estilo de música, em louvor, em linguagem musical e estilística tipicamente mundana, vaidosa, egocêntrica, sensual. Quando a sensualidade do mundo no vestiário, na linguagem, entra na casa de Deus, nós poluímos e destruímos o templo do Espírito Santo. Quando a irreverência na adoração, quando a irreverência na pregação da palavra que é séria, que é grave, que é profunda, quando o entretenimento mundano é trazido para dentro da igreja, nós trazemos o mundo, atitudes mundanas e carnais, quando divisões, quando contenda entre irmãos, quando politicagem é trazida para dentro da igreja, ou qualquer outra perversão que desvia a igreja do propósito entendido por Deus ao criá-la. Nós manchamos a igreja, nós espantamos o Espírito Santo, que não permanece onde há pecado, e assim a igreja será inefetiva, ineficaz em seu evangelismo, se tornará um clube social de pessoas sem o poder, sem a graça do Espírito. A palavra pregada não será válida nos corações e nas mentes, porque o Espírito não está autenticando onde há pecado visível, e nós manchamos e corrompemos o templo do Espírito Santo também em nós, individualmente como crentes, em nossos corpos também, porque o corpo humano é o tabernáculo do espírito humano, da alma humana, e é ali que o Espírito habita, na alma humana, o Espírito de Deus. Nós pecamos contra o corpo, como uma habitação de Deus em nós, toda vez que nós, de alguma maneira, abusamos do nosso corpo. E aqui o contexto é um contexto de imoralidade, essas palavras são ditas em 1 Coríntios, a questão da imoralidade na mente ou no coração, alimentar a mente de coisas sensuais, manchar o templo do Espírito Santo que habita em nós. Veja, um caso específico, é muito importante tocar nesse caso, o caso do vestuário, um caso clássico, não é? Nessa questão de entristecer o Espírito, de manchar nossos corpos como o templo do Espírito Santo. E as pessoas hoje em dia não mais se vestem como no passado, de modo a proteger, a tapar as suas vergonhas. De meados do século XIX para cá, com o desenvolvimento grandioso da indústria da moda, a ideia da roupa hoje em dia não é proteger e tampar, é evidenciar a sensualidade, é trazer para a realidade a sensualidade. E assim crentes em Jesus Cristo adotando roupas e estilos de se vestir segundo a linha, segundo o modismo humano, de modo a promover os seus corpos, a evidenciar aquilo que deveria ser tapado, aquilo que deveria ser protegido, vestir-se de um modo que evidencia a sensualidade do corpo. Não é a indústria da moda nesse sentido, tem promovido muito isso, e às vezes você vê isso dentro da igreja, pessoas se comportando de modo carnal. Veja o caso das roupas de banho. Às vezes eu me surpreendo com a ignorância de crentes. Uma vez observaram algumas fotos das férias de pessoas crentes em Jesus Cristo, salvas, pessoas que se comportam bem na igreja, que andam de um modo decente na linguagem. Você percebe o vestuário de tais pessoas na praia, vestindo-se de roupas terríveis, de maneira seminua aos olhos de outras pessoas. E você então questiona as pessoas de uma maneira delicada, amável, e pergunta por que esse tipo de roupagem. E a resposta que você recebe muitas vezes é essa: bem, essa é a roupa apropriada para a praia, não é? Você quer que eu entre na praia de pijama? Mas as pessoas não param para pensar que se nós estamos reunidos aqui de uma maneira séria, e uma pessoa entrasse aqui, um homem ou uma mulher, vestido em suas roupas de baixo, privadas, todos se chocariam, não é? Não é a mesma coisa de fazer o mesmo na praia, vestir-se de uma maneira inapropriada, simplesmente porque o tecido mudou, o tecido agora para entrar na água, quando aqui na sociedade é um tecido para não entrar na água. Você se veste de roupa de baixo e se mostra na presença das outras pessoas. E você vê isso em clubes, em acampamentos, em praias, pessoas salvas, expondo seus corpos, manchando os seus corpos, evidenciando vergonhas, pessoas levadas à tentação, descuidado no vestir, trazendo todo tipo de sensualidade para dentro da casa de Deus. Esse é o extremo. Ao outro extremo da roupa cara, vestido de modo a brilhar, coberto em ouro, de modo a chamar a atenção ao cabelo, à roupa, coisa do tipo, vestindo-se de um modo carnal e humano, manchando o templo do Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo que habita em nós. A modéstia é lançada de lado, o orgulho é evidenciado, a sensualidade. Hoje em dia se produz mesmo sapatos, ouvi dizer, que sensualiza o pé, coisas que jamais você poderia imaginar. E as pessoas adotam todo tipo de coisa e traz para dentro da casa do Senhor uma atitude carnal, e nós manchamos a igreja de Cristo.
e manchamos os nossos corpos, e o Espírito de Deus é entristecido. Em ambos os casos, nós entristecemos e resistimos o Espírito Santo, porque Ele é o Espírito Santo. Ele opera santificação em nossas vidas, separação do mundo, pureza na atitude, no agir, no nos portar, nos preparando como uma igreja santa e imaculada para o Senhor. E quanta tristeza nós trazemos sobre nós mesmos ao agirmos assim. O Espírito de Deus, Ele é santo, querido. Ele nos conduz à santificação. E Ele é ofendido quando aqueles em quem Ele habita preferem permitir em suas vidas coisas que para Ele são manchadas, são sujas, são permissíveis no mundo apenas, que trazem a estampa de um mundo corrompido, de um mundo distante de Deus. Mas Ele condescende a habitar em nós, não é? O próprio Deus condescende a habitar em pessoas como nós. Mas se nos permitirmos entretermos coisas ofensivas a Ele, seja em nossos corpos ou na vida do pensamento, então nós o entristecemos e o ofendemos. É tremendo pensar sobre isso. O Espírito de Deus é residindo dentro de nós. Em terceiro lugar, o Espírito também é entristecido quando nós passamos por cima, pisamos sobre a sua obra passada em nossas vidas. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós desprezamos o Espírito, ou seja, insultamos o Espírito, porque ele será entristecido quando nós tratamos com pouca coisa a sua obra passada em nossas vidas. Veja que foi o Espírito que abriu os nossos corações ao Evangelho, que nos trouxe uma convicção do nosso pecado e distância de Deus, da justiça de Deus e nos punir do juízo, que nos levou a olhar para Cristo, que nos atraiu com um laço de amor e paciência até Ele, arrependimento e fé, que nos abriu os olhos para a nossa situação terrível de pecado aos olhos de Deus. Foi o Espírito que fez isso, que nos conduziu a Cristo, que nos levou ao arrependimento. E então nós viemos a Cristo e nos submetemos a Ele. E então o que muitas vezes nós fazemos? Nós nos esquecemos de tudo isso e não damos nenhuma atenção à continuação da obra do Espírito de Deus em nossas vidas após a conversão e não nos submetemos a Ele. E assim nós desprezamos a obra passada do Espírito de Deus, ao desprezar que é Ele que continua em nós a aperfeiçoar a santificação. Em termos práticos, nós escassamente reconhecemos a sua existência e continuidade de obra em nossas vidas. E assim nós agimos como se Ele nunca tivesse operado em nossas vidas. O Espírito é insultado e desprezado muitas vezes por nós. Quanto nós necessitamos de graça, não é? De ajuda, e mesmo essa graça para ouvir o Espírito é dada pelo Espírito. Quanto nós dependemos dele, quanto nós devemos amá-lo e honrá-lo e ouvi-lo na sua palavra e ouvir suas instigações diárias para uma vida mais próxima e reta. O Espírito é insultado também no que se refere à nossa atitude quanto àquilo que Cristo fez por nós. Quem é que conhece mais a respeito de Cristo do que o próprio Espírito e o Pai? Daquilo que Cristo precisou sofrer na cruz do Calvário de modo a levar os nossos pecados sobre si, e nos resgatar da morte para a vida, o grande preço que Ele pagou para a redenção de cada um de nós. Quem mais conhece a obra e o sofrimento e o preço que Cristo teve que pagar? Que o Espírito de Deus e o Pai. E como nós retribuímos isso? Muitas vezes, frequentemente por um andar inconsistente, lidando de modo descuidado e despreocupado com o nosso dever de crescer na santidade, servindo a nossos interesses terrenos muitas vezes com mais cuidado e fervor que a obra do Senhor. Assim o Espírito Santo de Deus que habita em nós pode ser resistido, extinguido, entristecido. E as consequências de tudo isso é que, sem dúvida, Ele se entristece por nós verdadeiramente, porque Ele sabe das consequências de tudo isso para a nossa vida. A negligência que causaremos, as suas instigações, que isso nos levará a uma perda de comunhão com Ele, e muitas vezes da perda da segurança de vida eterna, incertezas, que às vezes perderemos, com certeza perderemos a instrumentalidade para o Evangelho, que a perda de resposta de oração, que a perda de profunda alegria e paz na vida cristã, simplesmente porque seguimos diariamente, desapercebido que Ele habita em nós, e nos esquecemos que essas moções, instigações da palavra à nossa consciência é o Espírito que está agindo. Certamente tudo isso traz grande
dano ao Evangelho também, por causa do Evangelho. Mas o Espírito é entristecido pelo dano que o nosso caminhar nesse mundo traz à causa de Cristo. Conforme as pessoas mais novas na fé observam a nossa inconsistência na fé. Como nós estamos quentes e frios, não é? Em nossa santidade, nosso comportamento. As pessoas não salvam em nossa volta, familiares, amigos, colegas, estão confusas quanto ao Evangelho por verem a nossa frieza espiritual e a nossa inconsistência. Não é verdade? Queridos, a resposta para todas essas possibilidades reais diante de nós de agirmos de um modo incorreto contra o Espírito de Deus é então sermos guiados pelo Espírito e não pela carne. Sermos guiados pelo Espírito. E eu termino com Gálatas capítulo 5, versículo 25, onde o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo contexto, nos diz: se vivemos em Espírito, isto é, se estamos salvos, tendo o Espírito em nós, andemos também em Espírito, sejamos guiados pelo Espírito. E assim, seja sempre tomado por um verdadeiro senso de reverência e gratidão pela presença do Espírito em tua vida. Esteja alerta, consciente, mantenha a antena ligada, ore e siga em frente em comunhão com o Espírito. Seja sensível ao mover do Espírito em tua consciência, em teu coração. Responda de um modo consistente e sacrificial. Fazendo assim, nós faremos aquilo que agrada a Deus, experimentaremos da sua bondade em nossas vidas, do seu poder, das suas bênçãos pelo seu Espírito a nos avançar na nossa vida de piedade, de fé. Experimentarmos a alegria da vida cristã, o prazer de servir a Cristo, a comunhão com Deus. É isso que nós desejamos, não é? É tudo isso que nós desejamos na nossa vida cristã. E aqui está a chave porque de muitas vidas não crescerem, não serem frutíferas, não desenvolverem, simplesmente porque ignoramos a presença e a residência do Espírito Santo em nós. Então a resposta da palavra é essa: ouvir e submeter-se ao Espírito, conforme Ele pela palavra nos molda, exorta, corrige, buscar a sua direção, honrá-lo. Finalmente, irmãos, não resista, não extinga, não entristeça o Espírito Santo ao negligenciar a oração, a intercessão. Ao negligenciar o Evangelho, não apague qualquer instigação do Espírito na consciência de dedicação à obra do Senhor, ao serviço do Senhor, à causa de Cristo, para uma vida de serviço mais sacrificial do que de indulgência com as nossas coisas, que muitas vezes são corretas, mas são deste mundo apenas. Ame a Cristo com verdadeira gratidão por tudo aquilo que Ele fez por você. Dedique a sua vida, a sua obra, e assim seja guiado pelo Espírito na palavra de Deus, na palavra do Espírito. Vamos concluir em nosso estudo nessa manhã.